Boa noite, irmãos. Nós vamos terminar hoje o assunto A Vida Toda Vivida na Presença de Deus. Próxima semana já estamos em outubro, né? O reverendo Maurício estará de volta até metade do mês, né? Depois sai de férias. Estão gostando tanto das suas aulas? Vai. Pegou só 15 dias, né? São 30 dias, né? Com um trabalhador honesto. Você está querendo tirar meus direitos sociais? Tirou 15, falta mais 15. Vai para Brasília. E aí ele dará 2 estudos, já tem assunto, reverendo? O senhor está pensando em alguma coisa? Não, eu vou falar sobre reforma. Ah, é verdade. Nós entramos em outubro, que é o mês da Reforma Protestante. Nós estamos tão acostumados com este termo reforma, nós já sabemos, né? A minha mãe e irmã também são de outra igreja e elas foram para um culto da Reforma Protestante na igreja presbiteriana. Mas só que o pastor, acho que partiu do princípio que só tinha presbiteriano, então ele falava da reforma. Aí eu perguntei para ela, e mãe, o que a senhora achou da pregação? O pastor só falava da reforma da igreja, tinha que reformar. E eu não vi muita coisa para ser reformada, não. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 148. Nós lemos este salmo da última vez, e vamos ler ele de novo. Que é um salmo que tem tudo a ver com o tema que está sendo abordado. E qual é o nosso tema? Está escrito, né? A vida toda vivida na presença de Deus. Não é só metade da vida, ou só uma área de nossas vidas, que você considere, isso daqui é minha vida religiosa, então essa aqui eu vivo na presença de Deus. As demais não. São assuntos pessoais meus. Não. A vida toda, todos os âmbitos da vida são vividos na presença de Deus. Deus é a nossa referência. Aleluia. Aleluia. Louvai ao Senhor. É que o povo agora, até na televisão, de vez em quando, ele faz com brincadeira, né? Aleluia. Ganha outro sentido, né? Vamos ler Salmo 148. Nós falávamos sobre este salmo, sobre o hambúrguer, lembram? Né? Que o hambúrguer ele tem as 2 fatias, mas a parte importante vai no meio, que é a carne. Também tem o queijo, né? Maionese. Eu estava brincando com o reverendo Maurício hoje, dizendo que os meus exemplos sempre tem a ver com comida. Filosofia de pizza, salmo de hambúrguer. Eu vou parar para não passar má impressão. Fazendo salada no estudo, tá bom. É verdade, boa. Então o salmo ele começa e termina com a expressão aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus. E no meio ele vai dizer quem deve louvar ao Senhor. Toda a criação louva ao Senhor. Vamos ler? Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu.
Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Atendendo a esse chamado que começa lá no céu, com os anjos, legiões, e vai descendo até os animais e chega na principal criação de Deus, a coroa de sua criação, que são os homens. E todos são chamados a que louvem ao Senhor. E nós o louvamos quando nós fazemos aquilo que fomos criados para fazer. E isso não se limita apenas ao ser humano. Né? Usando o exemplo que o reverendo Maurício gosta, como um cachorro glorifica o Senhor? Sendo um cachorro. Na sua cachorrice. Sendo um cachorro, na sua cachorrice. Atendendo esse chamado do salmista, vamos ficar de pé e louvar ao Senhor, cantando o hino de número 21, Deus de Abrão. Vai passar logo mais no telão, hino de número 21, Deus de Abrão. Pedindo a direção de Deus, a iluminação do Santo Espírito, para que tenhamos um momento agradável de edificação e que, estimulados pelo Espírito Santo, coloquemos aquilo que iremos aprender em prática. Pedir para o reverendo Maurício que faça essa oração. O microfone está do lado, pastor. Obrigado. Graças damos, Senhor, pelo privilégio de servirmos a um Deus vivo e verdadeiro. Damos-te graças mais, Pai,
porque Tu és o nosso Salvador. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor, nos resgataste. Nos trouxeste para a luz, nós que andávamos em trevas. Deste-nos a possibilidade de andarmos na Tua presença. E assim como a Abraão o Senhor chamou para viver na Tua presença, temos consciência deste chamado para nós hoje, Senhor. Amém. Habilita-nos, ajuda-nos, socorra-nos em nossas fraquezas, para que façamos tudo aquilo, ó Deus eterno, que esperas de nós, pois nos criaste e nos escolhestes para andarmos contigo. Amém, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela palavra do Senhor que será exposta, obrigado pelas verdades do Evangelho que alimentam a nossa alma, obrigado por poder pensar estas coisas e viver estas coisas. Assim, pois, a Tua bênção esteja sobre nós esta noite mais uma vez, sobre a vida do Teu servo, o reverendo Marcos Kleber, conduzindo em sabedoria, na direção do Espírito, Ele possa nos instruir e possamos juntos, Pai, construir um pouco mais de conhecimento daquilo que esperas de nós. Amém. É a nossa oração, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês assentar. Como nós já havíamos dito, estamos falando sobre o tema A Vida Toda Vivida na Presença de Deus. Na primeira aula nós falávamos sobre a Reforma Protestante, como a Reforma influenciou o pensamento ocidental, como aqueles homens encararam a vida. Eles encararam a vida na presença de Deus. A ideia de que tudo que façamos temos Deus como referência, seja os nossos atos bons ou ruins. Mas nós, como filhos de Deus, como novas criaturas que estão em Cristo, somos chamados para vivermos tendo Deus como referência, mas de forma positiva, não negativa. Logo, os reformadores entenderam que todos os aspectos da vida estavam subordinados a Deus e que deveriam ser levados ao altar do Senhor como um sacrifício vivo, como uma adoração. E este pensamento ele influencia todo o Ocidente. De modo que na segunda aula nós falávamos sobre a influência dos protestantes em diversas áreas do viver. Então, a partir daquele entendimento de que eu fui criado para me relacionar com Deus, para me relacionar com o próximo e com o meio ambiente, logo eu tenho que levar as ordenanças de Deus para todas essas áreas. Viver da forma que Ele preceitua, a fim de que Ele seja glorificado. Então, todos os aspectos da vida era visto como uma oportunidade para a adoração, para glorificar ao Senhor. Logo, os reformadores influenciaram a educação, influenciaram a política, as artes. Falamos também sobre a influência dos reformados na economia, não é? O pensamento romano, católico romano, e o pensamento protestante eram distintos. E nós demos vários exemplos. Depois disso, nós fizemos uma introdução, mas não terminamos, que foi sobre os desafios da nossa época, que muitas vezes nos impede de influenciarmos este mundo. Há uma frase que eu coloquei e a repito, tinha colocado em um dos slides, que é que os cristãos não foram chamados apenas para redimir indivíduos, mas culturas inteiras. Baseado no Mateus capítulo 5, versículo 16 e 17, Jesus nos chama para que sejamos luz deste mundo que está em trevas e sal de uma terra que se degenera. Esta é a influência do cristão. Não se limita apenas a indivíduos, mas toda a uma cultura. E hoje nós vamos terminar, com a graça de Deus, falando sobre os desafios que aparecem no nosso século, na nossa era, conceitos que muitas das vezes, de forma imperceptível, entram na nossa mente e nós, embora tenhamos uma confissão cristã, não vivemos uma cosmovisão cristã. Dá para entender isso? Ao mesmo tempo que eu digo que sou cristão,
em algumas áreas da minha vida eu não ajo como cristão, baseado nas Escrituras. Eu ajo como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus agiria. E nós vamos falar um pouco desses conceitos. São eles: o secularismo, que nós já falamos, né? Só vou revisar alguns pontos. Depois vamos falar sobre o pluralismo, o que é o pluralismo. Também sobre o materialismo, relativismo ético e o narcisismo. São alguns conceitos que fazem com que nós nos limitemos às nossas questões pessoais ou entendemos que a vida religiosa ela acontece aqui, em 4 paredes. E esses conceitos se tornam normais, mas não são. Uma pergunta, primeiro. Pergunta que reformado, presbiteriano, está cansado de ouvir. E parece que acho que eu vou projetar logo no telão. É uma pergunta, é a primeira pergunta do nosso catecismo. É a primeira pergunta e a única que é conhecida, né? E a resposta também. Pelo menos boa parte. Sabem da segunda? Tá vendo? E qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual o fim principal do homem? E qual é a resposta para essa pergunta? Glorificar a Deus, louvado para sempre, né? Ótimo, de primeira, né? Agora vamos para a segunda? Segundo, eu preciso de um GPS. Segunda, eu preciso de um GPS, foi boa. Exatamente, o fim principal, repare que... Deus nos deu no modo de o glorificar. Para o glorificar, segundo o catecismo menor. Né? Será a pergunta. E o maior também, verdade. Ele vai falar das Escrituras. Exatamente. Para quem decorou todas, né? Mas faz tempo. Faz tempo, né? Primeiro era cobrado, faz desde quando? Precisa dar algum comando aqui? Esse é o F5. Tá. Ah, não, tá errado aqui, gente. É que eu que tô... Só estava somente no computador. Agora vai dar certo. O culpado sou eu. Não, ele tá procurando lá em cima, acho que vai ter que... É que tá no HDMI, né? VGA. Ele tá procurando. Aí, voltou. Pede pro Valmir trocar lá de novo. O Valmir Eduardo está pedindo para você trocar de novo. Não sei o que é, mas troque. Tá mandando. Não, querido, pelo amor de Deus. Não foi. Olha lá, agora vai. Tem que ficar preta a tela. Não tem problema, a gente vai trabalhando aqui. Então a pergunta é: qual o fim principal do homem? E a resposta... Achei de novo que tinha aparecido. Ah, tá ok. Troca esse cara. O menor. É esse que nós estávamos usando a última vez. Esse aí tava. Vou dar o comando aqui. Pode ir lá? Pode. Pronto. Aí, apareceu aqui. Pronto. Então, dentre outras finalidades que o ser humano pode ter, a pergunta é: qual o fim principal do homem? Você pode dizer, bem, é o fim principal do homem e da mulher, que eles se casem, que tenham filhos, né? Esse é um dos fins. Mas não é o principal. Lembre-se lá dos mandatos. A este fim principal, todos os demais são subordinados. Exatamente. Então, lembre-se dos mandatos. Nós temos o mandato, até vocês decorarem. Vamos pela ordem de importância. Primeiro o mandato. Está saindo. Mais um empurrãozinho? Não, ainda não. Vamos pela ordem. O mais importante primeiro. Já falamos 2, hein? Que tem a ver com Deus, nosso relacionamento com Deus. Mandato espiritual é o mais importante. Depois vem o mandato. Não é bom que o homem viva só. Mandato social. Deus coloca o homem no jardim do Éden para o cultivar, para cuidar do jardim.
para desenvolver as potencialidades e os tesouros ocultos na natureza, o mandato cultural. Mas o principal é o mandato espiritual. E todos esses dois estão subordinados ao mandato espiritual, de modo que o homem, como um ato de adoração, ele se relaciona com o seu próximo e cultiva a terra para a glória de Deus. E o homem, antes do pecado, fazia isso segundo aquilo que Deus determinou, colocou a ordenança em sua mente, não havia corrupção alguma nessas ordenanças, e ele glorificava a Deus e desfrutava de Deus. E esse é o nosso chamado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. São alguns estados da fase humana. Você tem antes da queda, que é a criação, depois da queda, o pecado, as estruturas, os mandatos continuam lá, mas agora com uma outra direção, a direção pecaminosa, depois da queda. Mas aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está nos direcionando, todos esses mandatos, ao objeto correto. E o objeto aqui eu não uso como pejorativo, né? Mas se referindo a Deus, ou seja, levando todo o pensamento, todas as esferas da vida cativa a Cristo. Sim, Soldado. É uma desobediência do homem que ia chegar até lá? Não acho que seja uma desobediência, porque é um desenvolvimento, entendo ser um desenvolvimento do mandato cultural. Diz que tem até uma brasileira cadastrada para ir, mas diz que não pode voltar. O ser humano está desenvolvendo a ciência. A ciência, ela é de Deus. Ela é de Deus. E ela deve ser desenvolvida para a glória do Senhor. Se não tiver água lá, como é que vai fazer? Eu conheço pouco sobre o planeta Terra, imagine sobre Marte. Eu não saberia responder, não. Mas como glorificamos a Deus? Falamos tanto, né, de glorificar. Qual o fim principal do homem? Aí você responde de bate-pronto: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Parabéns! Das 109 perguntas do Catecismo Menor, você decorou uma, a primeira. Mas a questão é, como glorificamos a Deus? 109, né? Fazer a sua vontade. Não lembro agora, mas acho que sim. Fazendo a sua vontade, o que mais? O que nós já falamos aqui? Falamos até mesmo hoje. Como nós glorificamos a Deus? Você foi criado, que foi destruído pelo pecado, que agora Deus está restaurando através de Jesus. Exatamente. Ótimo. Essa pergunta, essa resposta foi até uma resposta teológica, né? Fazendo aquilo que nós fomos feitos para fazer, e isso é possível por causa da redenção em Cristo Jesus. Né? Ok, mas o ímpio, ele pode fazer aquilo que ele foi feito para fazer na esfera do casamento? Por exemplo, ele pode ser um bom pai e um bom marido, sem conhecer a Cristo? E quando ele faz isso, ele está obedecendo uma ordenança de Deus para o casamento, não está? Por exemplo, quando ele é fiel, ele não está obedecendo uma ordenança de Deus para o casamento, mesmo ele não conhecendo a palavra? Lembram lá, abram lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, 14 e 15. Vamos começar aqui a leitura, que o reverendo está com o microfone, depois nós vamos passando para as demais leituras que faremos, ok? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Claro o versículo, não é? Está dizendo que até mesmo os gentios que não têm a lei moral de Deus, como os judeus, eles fazem aquilo que é correto. E quando eles fazem isso, eles testificam de uma lei moral que está em suas consciências. E quando o ímpio faz o que é correto, ele glorifica a Deus? Sim ou não? Sim, ele glorifica.
Mas qual é a diferença de um cristão para um ímpio nesse sentido? O Arthur olhando para cima. Tem uma dica, né, Arthur? Lá em cima. E pede a iluminação de Deus. Lá em cima tem uma dica. Glorificar a Deus. Uhum. De forma que buscando, tentando cumprir o que foi pregado por ele, foi dito. Sim. E ele faz de forma sem pensar mesmo, só para seu prazer às vezes, ou porque foi ensinado, alguma coisa assim. Exato, eu concordo. Né? Ele faz muitas vezes sem considerar Deus. Por uma questão de equilíbrio social, porque ele foi bem educado, dá importância da educação a todos, não? E isso faz com que tenhamos relacionamentos estáveis, principalmente na célula da sociedade que é a família. Não é? Isso é muito importante. Mas, por não ter consciência, ele desfruta de Deus? Não desfruta. Nós somos chamados para glorificar a Deus de forma consciente, e quando fazemos isso de forma consciente, nós desfrutamos. Já parou para pensar que você pode tomar um suco de laranja para a glória de Deus? Já pensou? Coisa tão simples. Como que você toma um suco de laranja para a glória de Deus? Como? Aproveitando o sabor, eu concordo. Não é? Deus, ele poderia fazer todos os alimentos com gosto só, não poderia? Você saberia a diferença? Não. Porque você saberia a diferença a partir de algo diferente. Não é? Mas seria normal para nós. O mundo poderia ser preto e branco. Não é? Não. Poderia. E você se acostumaria com isso. É verdade. Poderia ser verde e branco. Ficaria melhor. Mas Deus, ele dá cores diversas para as plantas, para as flores, cheiros diversos, sabores diversos. É o Max Lucado, que o senhor falou que ele é qual é o autor? Paulo Coelho. É que não pode falar isso na internet, né? Mas agora tem que falar porque alguém pode pensar algo mais, né? É o Paulo Coelho evangélico, que ele escreve, né? E é bem aceito aquilo que ele escreve. E eu gosto de uma frase dele. Quer dizer, uma das frases que eu gosto dele, né? Que ele diz assim, que Deus, ele colocou vários sabores nas comidas, nos frutos, cores diversas nas plantas. E aí ele pergunta, por que ele fez isso? Porque ele demonstrou tanta dedicação na sua criação. E de uma forma bem teológica ele responde, porque ele gosta de ver a sua cara de bobo. Quem levantou essa análise foi Calvino. Calvino tem uma frase que ele fala, que a bondade do Criador e o amor dele para conosco se manifesta até nos sabores dos alimentos. Que bonito, eu não conhecia. Que a bondade do Criador e o seu amor para conosco se manifesta até no sabor dos alimentos. Que a bondade do Criador e do amor do Senhor para conosco reflete até mesmo no sabor, se manifesta no sabor dos alimentos. Eu acho que é no Verdadeira Vida Cristã, que antes era o livro de ouro da vida cristã. Que é um devocional, né? Ok, e nós podemos tomar um suco de laranja, perceber o sabor e dizer com todo o coração grato e cheio de louvor ao Senhor, louvado seja Deus que fez a laranja com gosto de laranja. E serve também para me nutrir, vitamina C. E por trás disso tem todo um trabalho do agricultor, porque ele instituiu um mandato cultural. E isso é a expressão da bondade dele que percorre toda a terra. Esse Deus é majestoso, Ele é glorioso, eu o reconheço, eu desfruto disso, pois tudo que Ele faz é bom. E se há alguma coisa de errado, a culpa é do ser humano, pecador, mas mesmo assim Ele é misericordioso, que faz com que a chuva caia para bons e maus, e também o sol nasce para bons, para justos e para ímpios. Glorificado seja Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia.
e eu vejo isso até no suco de laranja. Já pensou glorificar a Deus nas coisas mais simples? Quando você faz isso, está cumprindo 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é reconhecer e também viver segundo as ordenanças de Deus. E lógico que isso é só um princípio, mas ele é abrangente. Você pode aplicar a várias situações da vida. Calvino ele tem uma frase que ele diz: o amor e a adoração são os próprios motivos de toda atividade espiritual. E assim o temor de Deus é conferido à vida toda como uma realidade, na família, na sociedade, na ciência, na arte, na vida pessoal e na carreira política. É um pensamento de Calvino parafraseado, né? Calvino é mais poético. O Kuyper que ele está parafraseando o pensamento de Calvino. Então, o amor e a adoração são os próprios motivos de toda atividade espiritual. E assim o temor de Deus é conferido à vida toda como uma realidade. E essa realidade, ele está falando da realidade da família, na sociedade, na ciência, na arte, na vida pessoal e na carreira política. Eu reconheço Deus em todas as áreas da minha vida. Eu levo todo o pensamento, independente das áreas, cativo ao Senhor. Da política que está perigosa. Mas deve ser levado. Eu tinha algo em mente, eu esqueci agora. Mas ok. Aí surge a pergunta: à luz do que vimos, como você avalia o seu cristianismo hoje? Como você avalia o nosso cristianismo hoje? Vocês sabem que os evangélicos, pelo menos no Brasil, eles crescem de uma forma assombrosa. Não sei, mas é um crescimento alto. Os evangélicos, em modo geral. Isso significa que o Brasil melhorou muito, não é? Em termos morais, políticos, costumes. Então, como você avalia o nosso cristianismo hoje? É duro, não é? Alguns sim, né? Você percebe. Outros, até mesmo por falta de sabedoria, de estímulo, até mesmo de ensino, de maturidade espiritual, vivem um cristianismo de fachada. E parece que as pessoas faltam muito dessa percepção. Eu acho que a gente reproduz no nosso mundo evangélico. Senão vão brigar comigo lá em cima. Eu acho que a gente reproduz o nosso mundo evangélico, uma cultura. A gente às vezes pensa que a gente está só falando mal da cultura católico-romana que nós herdamos, mas não. É que assim, a gente reproduz essa cultura no nosso universo também. Lembra que o católico, de uma forma geral, embora tenha ocorrido mudanças ao longo dos anos, mas assim, o católico era o cidadão que tinha sua religião para o dia do batismo, da primeira comunhão, e o dia do casamento, e o dia da missa de sétimo dia, a missa fúnebre. A religião, ela não tinha a ver com a vida. Uhum. E de certa maneira a gente reproduz isso. Eu acho que esse catolicismo, ele também está na alma. Isso. Aliás, tem até um livro aí, ele não é um livro, como é que fala? Denominacional, mas é um livro aí da área de ciência da religião, que diz A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Esse é o nome do artigo do Reverendo Augusto. Então talvez seja, eu esteja confundindo o livro com o artigo dele. Então é isso. Um artigo bom, que você pode encontrar até na internet. A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. E nesse artigo, o Reverendo Augusto Nicodemos, ele fez para a editora Fiel, para a revista Fiel. E ele fala que ao mesmo tempo que o cristão evangélico brasileiro, ele é anticatólico, porque ele, nada de imagem, padre, que coisa feia, tal, aquela, né? Ele tem uma resistência contra o catolicismo, ele se porta como um católico. E uma dessas características... Reproduz cultura. A ideia, por exemplo, do bispado, sim. Fica às vezes na idolatria do pastor. O pastor está acima, o pensamento episcopal. Ele cita também, por exemplo, aquela ideia de que nós temos que os pecados graves são apenas adultério,
roubo, né? Outros pecados nós não damos muita importância. Lógico que a Bíblia diz que existem pecados mais odiosos do que outros, mas isso não te dá motivo para que você desconsidere, por exemplo, a corrupção e diga, isso daí é normal, é cultural. Não encare como um pecado, né? E é o pecado venial, mortal e venial, que são os conceitos, né? Pecados mortais e veniais. E também ele cita a questão da ideia de santo e profano. Isso aqui é santa. Graças a Deus, entre os jovens, pelo menos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, isso tem parado. Mas só que era muito comum ouvir. Eu posso ouvir música do mundo? Já ouviram isso? Não é? Por trás disso existe aquele conceito santo e profano. O que vai decidir qual música que você deve ouvir é avaliar criticamente aquela música e pensar, independente de quem a escreve, ela é uma verdade? Porque você pode ouvir músicas no seio cristão gospel que são anticristãs. A minha vitória tem sabor de mel. Deus vai me exaltar, vai me colocar no palco e você vai ficar vendo a minha vitória. Muito cristão isso, não é? Aí, se você tem um pensamento de santo e profano, você não, essa eu posso ouvir porque foi feita nos arraiais evangélicos. Não é? Aí você tem e você vê que a nossa cultura evangélica, ela não produz nada. Ela copia uma subcultura. Você tem os Backstreet Boys, aí nasce os Bible Boys, né, os meninos da Bíblia. Tem funk gospel. Precisa mais? Não tem? Tem funk gospel, tem... Como que era aquele que estava na mão? Hard rock. Que é um rap, né? Rap. É aquele outro que eu estava... Axé gospel. Gente. Pecado gospel. Daqui a pouco vai ter um inferno gospel. O presbítero Aldo levantou a mão. Passa o microfone para ele, por favor, por gentileza. Eu queria falar o seguinte, eu já comentei algumas vezes em reunião de oração e tudo, que eu sempre fui muito crítico da política, né, brasileira e tal. E depois eu, estudando, né, aqui, a gente começa a pensar e você vê que a gente não tem que criticar os políticos, nós temos que criticar nós mesmos, eu sempre falo, nós temos que orar pela igreja evangélica brasileira. Porque você vê tudo que a gente lê lá nos profetas maiores e menores, a gente vê acontecendo exatamente aqui, a mão de Deus pesando no Brasil, pesando em cima de nós, porque nós estamos fazendo exatamente o que o povo de Israel sempre fez, e a gente continua na mesma. Então não adianta, né, a gente criticar os políticos nossos aí, porque nós estamos nesse caminho, igualzinho. E a sua fala, ela já me serve de link, de conexão para o próximo assunto que nós vamos tratar aqui. Vamos terminar, não é? Mas antes vamos ler um texto juntos? Vamos lá? Dá para enxergar? Romanos 12, versículo 1 ao 2, se você não estiver enxergando. Vamos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós havíamos dito já que este texto ele serve de transição de uma parte teórica, que já foi dita pelo apóstolo Paulo, e agora ele faz a transição para uma parte prática. A ideia é, depois de tudo isso que eu disse para vocês, como isso traz implicações práticas para a sua vida? Bem, as mesmas misericórdias de Deus que te salvou, deve te motivar a entregar todo o seu ser como um sacrifício vivo. É a linguagem do Novo Testamento. Você não leva agora um animal para o altar, mas você entrega toda a sua vida no altar de Deus, como um culto racional,
E esse culto ele é possível pela renovação da nossa mente. A ideia de renovação da mente aí está no passivo, ou melhor, mas transformai-vos, no grego está no passivo. Ou seja, é uma ação que o Espírito Santo faz em você. Ele te transforma a começar pela sua mente, óbvio, a fim de que você experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aí em seguida Paulo vai mostrar que essa vontade de Deus, ela é descoberta tanto no âmbito da igreja, quando você exerce seus dons, fazer com dedicação, também amar o próximo, obedecer às autoridades civis, lá no capítulo 13, depois 14, considerar os mais fracos, vai mostrar todas as áreas como um palco de atuação do cristão no serviço. No entanto, o que nós devemos, e a ideia de conformar é não tomar forma, né? Se o mundo é redondo, você deve ser o quê? Quadrado. A ideia é essa. E quais são as formas deste mundo? Aí uma das primeiras que nós havíamos dito é o secularismo. Eu vou passar de forma rápida, que nós já falávamos, né? É aqui uma frase muito interessante do Obama, no início do seu mandato. Hoje ele já está totalmente... aquela demagogia. Está falando para boa parte de conservadores, esse discurso foi viável para ele naquela época, né? Ele diz: os secularistas estão errados quando pedem que os cristãos deixem sua religião na porta antes de entrarem no âmbito social. Frederick Douglass, Abraham Lincoln, William Jennings Bryan, Dorothy Day, Martin Luther King, na verdade, a maioria dos grandes reformadores na história americana não só foram motivados pela fé, porque eles eram cristãos, mas repetidamente fizeram uso da linguagem religiosa para defender suas causas. Portanto, afirmar que homens e mulheres não devem injetar sua moralidade pessoal nos debates políticos é absurdo. Por definição, nossa lei é uma codificação de moralidade e muito dela está firmada na tradição judaico-cristã. Eu disse que o que o Eldo falou sobre a política me serviria de ponte para este assunto, porque eu concordo com o presbítero Eldo. De fato, quase... Tem gente querendo me derrubar aqui, literalmente. Quase que eu caio. Está amarrado. Aí, um político, um congressista americano, cristão, ele virou político porque ele entendia que ele deveria influenciar a política americana e assim ele influenciaria os valores de toda a nação. E muitos políticos cristãos brasileiros fazem isso. Eles se promovem na igreja. Eu estou pensando em um aqui, mas eu não quero citar. Mas é uma igreja, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é uma igreja muito grande. Se todo mundo da igreja da Assembleia de Deus votar em determinado político para deputado, possivelmente ele vai ganhar, né? E aí eles tentam ali influenciar. E eu acho interessante isso, eu acho válido. Mas esse congressista americano, ele concluiu que a melhor forma de influenciar o país, a nação americana, não era pela política. Por quê? Aí eu fiz esse desenho, né? Você tem aqui a massa, as pessoas, e você tem a política aqui em cima, onde tudo acontece. Mas ele percebeu que a política, na verdade, por ser até mesmo uma política democrática, ela expressa o que vem de baixo. Então, por que será que hoje você vê muitos políticos defendendo a filosofia do homossexualismo? Por quê? Porque um político aqui achou que isso seria bonito? Seria legal? Você acha que se todo mundo fosse conservador aqui, você teria políticos defendendo o homossexualismo? Não. Porque a política, na verdade, ela expressa a vontade do povo, da massa. É um discurso demagogo. Talvez o cara nem goste disso, ele seja contrário, mas para ganhar votos e para se manter no poder, ele fala e faz o que o povo quer. Agora, se você influencia aqui, quais são as demandas que vão subir? Então, a conclusão desse congressista americano
é de que nós não precisamos de políticos cristãos. Precisamos sim, precisamos. Mas mais do que políticos cristãos, nós precisamos de boas mães cristãs, pais, médicos, advogados, profissionais que influenciem o contexto que estão inseridos. Mas o pior, isso daqui, o Eduardo fez uma boa pergunta, depois o Fábio veio falar comigo sobre isso também, que nós falamos que o Estado ele é laico, né? Aí seria o secularismo, que muitas das vezes o secularismo é aquilo que impede que os cristãos influenciem, por exemplo, não tragam uma filosofia cristã para a escola, porque isso aqui é escola, não é religião, né? Devemos dividir as coisas, guarda isso para seu âmbito particular. A sua crença não tem valor na área pública. Essa é a ideia do secularismo. Seria o secularismo uma ferramenta do Estado laico? Eu acho que é usado muitas vezes. Ou, até mesmo pelo contrário, os secularistas usam o discurso de que o Estado é laico para aprisionar a fé no âmbito público. Mas a ideia de Estado laico é que o Estado ele é neutro, ele não defende nenhuma religião. Mas ele não é ateu. Antes, eu estava até lendo na Constituição, ele deve cooperar com as instituições religiosas e deve permitir culto livremente. E permite também os pensamentos que são baseados em crenças, filosofias, etc. Então o Estado é laico, mas ele não é secularista no sentido de que você não pode expressar sua fé em áreas públicas. O secularismo, na verdade, ele quer impedir os cristãos de influenciar esta área, para que as demandas cristãs não subam para a política. Daí o nosso desafio. Esse é um dos desafios. Nós vencermos isso. Mas o pior secularismo é o ponto que eu quero chegar, e eu saio de todo que eu havia dito anteriormente. O pior secularismo não é o do mundo, é o que está dentro da igreja. A pior coisa não é quando um não cristão diz para você assim: você não pode influenciar essa área do trabalho, porque você é cristão, sua fé tem que ser guardada para a sua vida particular. Isso não é o pior. O pior é quando um cristão pensa assim. Quando um cristão diz: não, uma coisa é meu trabalho, uma coisa são os meus estudos, outra coisa é a minha vida religiosa. O pior secularismo não é o que está lá fora, é o que está dentro da igreja. E eu acho essa frase do John Stott, está um pouco difícil para ler, mas eu vou ler aqui para você. Ela é muito interessante. Se você perceber, tem um castelo ali do lado. Não é o Templo de Salomão, não, é um castelo. E esse é um castelo medieval. Aquele castelo, sabe, de história de princesa, de príncipe, que tem um fosso, não é, para impedir os inimigos entrarem. Aí você tem aquela porta o portal, né, que abre e vira ponte também. Então é essa imagem que John Stott tem em mente. Ele diz: a comunhão mútua na igreja é muito mais cômoda do que o serviço em um ambiente indiferente e hostil lá fora. É claro que fazemos incursões evangelísticas casuais no território inimigo, mas depois nos retiramos novamente do outro lado do fosso, em nosso castelo cristão. Afinal, a segurança da nossa própria comunhão, ou seja, na segurança da nossa própria comunhão evangélica. Puxamos nossa ponte levadiça e até tapamos os ouvidos para os clamores daqueles que batem no portão. Já pensou? Tá bom aqui a comunhão. Aqui todo mundo pensa que nem eu. Não é um ambiente hostil, não é indiferente. Então eu me fecho nesse ambiente. As demandas dessa igreja que eu digo, desse exemplo que eu estou dando, né? É uma demanda que traz uma dinâmica interna. Então nós temos ensaio do coral, nós temos ensaio do louvor, nós temos isso, aquilo, outro, e aqui está ótimo, nós estamos servindo a Deus. Mas será que nós estamos vivendo a vida toda na presença de Deus? Ou nós nos limitamos a uma demanda interna? Porque aqui está bom. E nós temos uma visão secularista. Não, está aqui. Fazer a obra de Deus. Engraçado, né? Que no meio evangélico fazer a obra de Deus é pregar e cantar, na maioria das vezes.
Se você não faz nenhum dos dois, parece que você é um inútil. Eu estava lendo sobre um advogado que ele queria servir a Deus. E ele recebeu um conselho do seu pastor. Então vá para um seminário. É bem um conselho católico, né? Vá para um seminário. E aí você vai se dedicar integralmente na obra de Deus. Mas tinha um problema. Aquele menino, ele não tinha dons ministeriais. Ele não foi vocacionado para o trabalho pastoral. E ele tinha consciência disso. Conclusão, eu não nasci para servir a Deus. E outra, eu sou péssimo cantor. Até que ele descobriu que Deus, ele usa bons advogados. E Deus precisa assim, não que ele necessite, né? Mas nós cristãos, na verdade, precisamos de bons advogados para defenderem causas justas, para aconselharem pessoas que querem se divorciar, para mostrar quais são as ordenanças de Deus para diversas áreas da vida. Defender o direito do pobre, do necessitado. Não foi recente, mas Lutero tem uma frase parecida, né? Quando um sapateiro o pergunta: agora eu sou cristão, o que eu devo fazer? Eu quero dedicar toda a minha vida a Deus, como eu faço? Um católico daquela época responderia para ele: bem, se torne um monge e passe sua vida dedicando a Deus no monastério. Mas a resposta de Lutero foi: qual é a sua profissão, Senhor? Eu sou sapateiro. Então faça o melhor sapato que puder e venda-o por um preço justo. Assim você estará glorificando a Deus. Você estará fazendo a obra de Deus. Um segundo desafio é o pluralismo. E o que é o pluralismo? Pluralismo é entender que todo ismo, ou seja, cristianismo, islamismo, o que mais? Espiritismo, todo ismo, marxismo. O pastor fala que eu bato no marxismo, eu vou parar então. Mas todo ismo tem seu valor e merece o nosso respeito. Todas as ideias são iguais, tem o mesmo valor, não existe uma verdade absoluta. Essa sua fé é legal, a minha é outra, a minha verdade é outra. Né? E como que é? Futebol, política e religião não se discute. Né? E como que nós devemos agir? Com certeza, onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, até mesmo entre seus familiares, tem pessoas que não são cristãs. São de uma outra religião, não tem? E como reagir nessa circunstância? Ao mesmo tempo que você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que respeitar também a religião do outro, não tem? E esse respeito significa que você não pode influenciar o outro. Ou seja, não ao proselitismo, né? Respeite a religião do outro, porque se você mostrar sua posição cristã como verdade absoluta, você não estará respeitando o outro. E aí? Como nós agimos diante disso? Diante do pluralismo, qual é a sua saída para isso? A verdade deve ser dita a tempo e fora de tempo. Ok, sim. Mas isso não pode causar algum conflito? E aí? Como que você deve influenciar como cristão em um mundo pluralista? Não é um desafio? Não é uma situação difícil, irmãos? Não é? Isso não acontece? Talvez o nome esteja esquisito, diferente, pluralismo. Mas esse conceito, ele está nas situações mais simples da vida. Numa conversa entre familiares com posições religiosas diferentes. Você foi chamado para influenciar, para ser luz, para ser sal. Mas você está no mundo pluralista. Não precisa nem ser religioso. Que diz você que pode estar sentado com um cidadão que defenda o ateísmo. Que é um dos ismos, né? Um outro cidadão que defenda os princípios iluministas, para a vida, para o ser humano. Eu vejo que a ideia, você primeiro tem que saber exatamente, você tem que ter consciência, consistência daquilo que você crê. Então acho que você tem que assumir aquela posição que Cristo assumiu.
Jesus, ele não foi pluralista. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele não abriu espaço para isso. Eu acho que a gente também tem que ter essa posição. Ótimo. Numa medida em que a gente consiga ainda assim respeitar outros valores, mas sem precisar transigir, né? Negociar. Ah, tá certo, você está certo, todo caminho está certo, eu também estou certo, você está certo. Não. Eu entendo o que ele diz, eu entendo o ponto de vista dele, mas eu não concordo. Ótimo. Eu me posiciono. E essa atitude, nós podemos dar um nome a ela, uma palavra só. Esse processo de respeitar o que o outro pensa, mas não abrir mão das suas convicções, ele pode ser considerado um diálogo? Sim ou não? Interessante, né? Que a gente tem dúvida nisso, porque o nosso conceito de diálogo tem mudado, né? E eu vou falar mais sobre isso. Diálogo é repartir ideias, né? Os cristãos afirmam de maneira segura que o evangelho é singular e não pode ser confundido ou identificado com nenhuma outra religião ou filosofia de vida. Então, Cristo é singular, o evangelho é a verdade absoluta. Tudo muito contraditório para um mundo pluralista, que diz que todas as religiões são iguais. Isso pode trazer conflito, não pode? Então é necessário um diálogo. Mas o que é um diálogo? Como devemos lidar com o espírito pluralista da nossa época? Dialogando, tá? Mas o que é um diálogo? Como você entende o que é um diálogo? Posição de um pensamento e ouvir a exposição do outro. Uma exposição do pensamento de outro. O que mais? Ouvir os pensamentos divergentes, não é? O que mais? O que é um diálogo? Eu acho que para você falar também, o que o pastor falou, você tem que estar bem consciente daquilo que você está defendendo, né? Bem certo. Mas eu acho que uma coisa também, você tem que viver, né? O exemplo, né? Para você poder ter força para você, na hora de um diálogo, a pessoa tem que respeitar você, porque camarada... Ter coerência, né? Então, mas o cidadão que crê, mas não vive, não tem consistência. O cidadão que crê um determinado assunto, ele pode saber muito da teologia dele, mas ela não é a prática dele, ele não tem consistência. No que ele diz. A consistência que eu digo é você, lógico, conhecer para poder apresentar argumentos, sim. Mas isso vai ter que redundar em uma vida de acordo com aquilo. Porque ele falou agora. Ele que disse, fez o que ele disse, né? Isso que eu coloquei. Não, eu sei, eu estou concordando, mas estou indo além, dizendo assim, que não é, mas ele tem que viver também. A consistência não é só do argumento. É que quem tem um argumento realmente consistente, não precisa nem forçar. Eu creio que Deus existe. Eu não posso ir para a faculdade, e responder uma questão, seja ela qual for, afirmando o contrário. Eu vou correr o risco de afirmar minha crença no criacionismo, por exemplo. Vou assumir o risco, mas eu não tenho como eu simplesmente assinar um texto, dizer, não, eu acredito que o homem veio do macaco. Existe? Não cabe para mim, nem por fisiologismo, não, eu preciso passar. Para mim não cabe, nem por fisiologismo, eu preciso passar nessa matéria, então vou dizer que eu entendo. Eu posso dizer, professora, sua teoria é que o homem veio do macaco, eu não confundo. Mas tem uma... eu vou levar isso para uma situação mais simples, para tentar responder essa pergunta, o que é um diálogo? Quando você discute com a sua mulher, Aí eu não falo nada. aí você fala, você tem que dialogar com ela. E alguns dizem que no diálogo conjugal, se você disser para a mulher, eu te amo, você ganha 5 pontos. Se você ouvir e disser, tudo bem, você ganha 15 pontos. Mas se você disser, você está certa, você ganha 1.500 pontos.
Né? Então, geralmente as pessoas pensam que é isso um diálogo. Um diálogo é eu falar, tudo bem, ele pensa diferente de mim, então eu vou esconder as minhas convicções para nós não discutirmos. Já pensou nisso como diálogo? Né? O diálogo é quando eu tenho as minhas convicções firmes, mas só que eu as escondo para não ofender, para não incomodar. Então, se o indivíduo ele é espírita, eu sei que nós vamos discutir, eu só vou conversar com ele naqueles pontos que nós concordamos. Não sei quais são esses, mas vamos supor que você encontre. Né? Até onde o conhecimento da pessoa alcança, né? Porque pode ser que uns tenham um conhecimento maior e outros menor. Então, por isso, eu vou expor até o meu caso. Hoje, eu não consigo aprofundar um conhecimento da Bíblia se eu for conversar com outra pessoa, mas isso não quer dizer que eu vou concordar com ela. Não tenho base suficiente para dialogar, expor tudo aquilo que a Bíblia tem. Porém, eu vou até o meu limite, né? Sim. Mas tem convicções cristãs que são básicas. Por exemplo, Jesus Cristo é Deus? Sim ou não? Sim. Numa discussão com o testemunho de Jeová, por exemplo. É uma doutrina básica. Será que você pega e fala assim, não, então vamos falar de Jeová mesmo, então, porque a gente concorda, a gente tem um diálogo. Seria isso um diálogo? A resposta é não. Uma das definições de diálogo, e isso não tem nada a ver com etimologia, mas na prática mesmo, eu vi nesta frase. Olha só que interessante. Gente, está pequenininho, né? Isso daqui, na verdade, tem um oftalmologista aqui que está de olho nisso. Diálogo é uma conversa sustentada entre partes que não estão dizendo a mesma coisa e que reconhecem e respeitam as diferenças, as contradições e as exclusões mútuas entre suas várias maneiras de pensar. Eles reconhecem que eles pensam diferente. Eles sabem disso e eles estão conversando, sem excluir ou esconder as suas posições divergentes. Aí eu pergunto, será que há diálogo honesto a partir da supressão deliberada das diferenças doutrinárias? Ou seja, se ele acha que Jesus não é Deus, não vou entrar nem nesse assunto para ter um diálogo. Será que isso é um diálogo? Não, porque diálogo ele acontece quando nós temos duas ideias diferentes, mas há um respeito. No entanto, não há supressão dessas ideias. Não é crime nenhum discordar de alguém. Saiba disso. Você não precisa se adaptar a esse mundo pluralista e não expor as suas convicções, porque não é crime nenhum discordar de alguém. É impróprio, contudo, eliminar ou evitar as diferenças por causa de uma opinião e achar que nenhuma diferença pode existir. Eu vou adaptar o meu discurso a este mundo. Daí você está o quê? Se conformando com este século, com esta era. Uma outra questão. Não discordamos que temos que dialogar, a partir daquela definição de diálogo que eu dei, com aqueles que pensam e têm religiões diferentes. Isso, no entanto, não significa que temos que negociar as nossas convicções para que haja um diálogo entre aspas. Se eu não evitar as minhas convicções, não pode haver diálogo. Claro que pode. Na verdade, o diálogo é colocar as duas ideias diferentes de forma respeitosa. Antes, a nossa atitude é que no mundo pluralista anunciamos a singularidade de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a vida. Eu sou a verdade, não uma das verdades. Devemos dizer para este mundo que Cristo Jesus é singular. Você pode crer e tem o direito de crer no que você quiser, mas Cristo Jesus é singular. Buda não morreu por você. Maomé não morreu por você. Jesus Cristo, sim.
Ele é singular, ele é diferente de tudo. No que mais Cristo é singular? O cristão, ele tem que entender... Tem um... Vai lá. Senão... Ah lá, estão falando que o senhor está falando muito. Brincadeira. Acabou? Então fala alto, Verano, que ele pede para ele. Tá bom. O cristão tem que entender que a morte de Jesus Cristo por ele não é uma opção que Buda poderia fazer. Confúcio não poderia fazer. Ninguém poderia fazer o que Cristo fez. Ele é singular porque ele é o único que poderia fazer aquilo. Na mensagem cristã não tem sentido Cristo ser equiparado a qualquer um outro, a não ser que a gente tenha que negar que ele seja Deus, o Filho de Deus, o unigênito, né? O segundo Adão. Então a gente vai ter que negar a nossa fé para poder concordar com qualquer um. O que a gente talvez precise dizer para as pessoas eu hoje entendo assim: eu vou encontrar, seja lá quem for, você citou aqui o TJ, né? O Testemunho de Jeová. Eu vou ter que dizer que o Testemunho de Jeová, eu não sei exatamente o que ele crê nesse aspecto, mas como ele não crê que Jesus Cristo é Deus, e é o Filho de Deus, talvez a maneira dele crer em salvação seja diferente da minha. Só, eu sei que você crê assim, mas para mim, Cristo não pode ser outro se não for o Filho de Deus. Aí é que está. Você falou assim, que às vezes eu não tenho esse conhecimento para dizer. Algumas convicções a gente tem que procurar cada vez mais se preocupar em tê-las. Porque não vai dar no dia a dia para eu chamar o pastor, diz que pastor, peraí, eu não sei isso, mas o meu pastor sabe. Né? Então assim, a gente está aqui justamente para construir juntos essas convicções. E tem hora que a gente tem que dizer, cara, não vou conversar com você. Lá em João fala assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba mais em casa. Então, a determinados momentos, eu acredito assim, que a gente também tem que saber até onde a gente pode ir. Eu acho que é uma segurança, talvez seja uma segurança para nós isso, né? Eu tive um professor no seminário de apologética, que trata de como você aborda a defesa da fé, né? Como você defende a fé e como você dialoga com pessoas que pensam diferente. E ele dizia assim, como que nós ganhamos um debate? Vamos supor que haja um debate entre um cristão e um não cristão, um ateu. Como você ganha um debate? A maioria das pessoas vão dizer, bem, você ganha um debate quando você convencer ao ateu que Deus existe. Aí você ganha um debate, não é? Ele dizia, não. O debate, dentro de uma concepção cristã, ele é ganho quando você não abre mão das suas convicções. Porque você sabe também que a função de convencer o outro é de quem? É do Espírito Santo. Diante do pensamento diferente, divergente, eu apenas expresso a minha convicção em Cristo. Na certeza de que a verdade que eu estou expressando, ela não vem de mim e nem de homem algum. Porque homem algum pode fazer a verdade, pode sair de si mesmo a verdade absoluta. A verdade absoluta está em Deus. E Ele a revelou por meio das Escrituras. E por que nem todos creem desse modo? Porque Deus, Ele nos convence aquele dessa verdade a quem Ele quer. Nós devemos ter essa consciência. E o Calvino não, ou melhor, a Confissão de Fé de Westminster, ela fala que é impossível você entender as Escrituras sem a iluminação do Espírito Santo. E esta iluminação do Espírito Santo não é que o Espírito Santo ele apenas convence de que aquilo é verdade, em contrapartida de todo o mundo dizendo o contrário, ou até mesmo da razão dizendo o contrário, o Espírito Santo te força a crer que aquilo é verdade. Não. O que ele faz é tirar as escamas dos seus olhos e que você naturalmente perceba que aquilo é verdade. E você chega à conclusão, como que eu não percebi isso antes? Puxa vida, eu estava cego. Sim, você estava cego.
Porque Paulo diz que o Deus desse século, o Deus desse século cegou para que eles não vejam, para que eles não tenham conhecimento da verdade. O que Deus faz é nos dar visão, é tirar as escamas dos nossos olhos, para que reconhecemos aquilo que estava patente, mas que por causa de nós mesmos, do nosso pecado, nós não éramos capazes de ver. Então, diante do mundo pluralista, nós devemos dizer: Cristo Jesus é singular. É nesse processo de diálogo, eu acho muito interessante, eu quero dar esse exemplo que eu acho ele importante. Francis Schaeffer, um apologeta, pastor presbiteriano, ele dizia que um dos modos de você dialogar com quem pensa diferente é você desestabilizar, tirar o teto e depois dar base e um teto para essa pessoa. Eu brinco, né? Que como você tira um osso de um cachorro? Você bota a mão? Não? Como que você tira? Dá e se você desse uma picanha para ele? Vamos supor que ele tenha essa capacidade de diferenciar. Dá um osso melhor ou uma picanha para ele, que ele larga aquele outro fácil. Ou seja, mostre que Cristo é bem melhor, traz segurança e satisfação do que aquela religião que o outro tem. Eu fui fazer um trabalho de capelania no hospital do servidor público. E eu entrando pedi, licença para entrar num leito, e uma senhora, ela falou assim: não entra aqui não. Eu me identifiquei como cristão, perguntei se ela queria que eu orasse com ela, lesse a Bíblia. Ela falou: não quero, não entre aqui porque você é crente, eu sou espírita, você vai dizer que tudo que eu creio é uma besteira e que eu creio em demônios, então não quero conversar com você. Aí eu falei: tudo bem, mas eu posso orar pela senhora? Só orar. Ela: tá bom, pode. Aí eu orei por ela. E na oração, eu orei para que Deus a iluminasse. Não sei se ela entendeu isso. Que iluminasse os seus caminhos, que Deus a salvasse e que restabelecesse a saúde dela. E orei mais. Orei por um certo período. Depois que eu orei, eu estava saindo, ela falou assim: não quero ouvir o que você tem a dizer. Que você não fui pela... porque ela acredita em demônio. Se eu fizesse o que ela disse, eu estaria tentando tirar o osso. Mas eu mostrei que em Deus ela tem alegria, ela tem satisfação, ela tem paz, ela tem consolo, ela tem conforto. Ainda, e Ele tem poder para restabelecer a saúde. E se Deus não restabelecer a saúde dela, Deus tem o poder de dar paz em meio a uma tempestade. Francis Schaeffer, é onde eu queria chegar, ele dizia que você primeiro desestabiliza. E ele dá um exemplo. Ele conversou com um homem que ele era adepto da filosofia nihilista. E o nihilismo, é até mesmo do nihilismo que vem a música techno. A música técnica, o cara ele dança todos ajeitados, não tem uma ordem, não tem um passo, que nem a dança dos anos 60, que era bem elaborada. Aquilo ali era bonito de se ver, gente. Nossa, eu assisto a alguns filmes, Dirty Dance é dos anos 60, não é o dos anos 70? Marcão, lembra, Marcão? É Grease? Eu acho legal, eu acho que era bem elaborado as músicas, tal, etc. Mas o techno, ele é uma dança, que expressa, que nasceu dessa filosofia nihilista. E o que a filosofia nihilista diz? Que tudo é aleatório, que não existe ordem, que tudo acontece pelo acaso. Ela até mesmo é uma filosofia, obviamente, ateia. Então, o nihilista, para ele, tanto faz. Um nihilista ele pode ser também anarquista, porque ele não crê em uma ordem. E do nihilismo, desse conceito, surge a música techno. Os jovens se drogam, eles não têm razão alguma, dançam de qualquer jeito, aquela bagunça. E aí ele estava conversando com esse jovem que era nihilista. E enquanto esse jovem conversava com ele, esse jovem estava preparando o jantar dele e na casa dele, na frente da casa dele, tinha um jardim. Nesse jardim tinha cogumelos. E ele usava aqueles cogumelos no jantar. E ele começou a escolher os cogumelos. Pegava um, olhava, esse daqui não, pegava outro, e foi colocando na sacolinha, enquanto conversava com Francis Schaeffer. E falando que ele não acreditava, que o mundo era pelo acaso, que não existia uma ordem. Aí o Francis Schaeffer diz assim: olha, com todo respeito, mas eu acho que você é incoerente com aquilo que você acredita.
Aí, como assim? Claro que não. Eu acredito que tudo é pelo acaso. A minha vida não tem sentido. E eu não me preocupo com isso. Ele falou assim, se você acredita que tudo é fruto pelo acaso, por que você escolhe os cogumelos? Aí ele falou, eu escolho os cogumelos porque tem uns que não prestam. E tem uns que eu sei que podem até fazer mal. Aí ele falou assim, mas isso é um conceito de ordem. Você não escolhe aleatoriamente. Você não escolhe pelo acaso. Então você está sendo contraditório. E aí ele conta que aquele jovem falou assim, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ele falou, sabe por que você faz isso? Porque existe um Deus que trouxe ordem em meio ao caos. E você age inconscientemente conforme as ordenanças de Deus instituídas na sua mente. Quando os gentios fazem de acordo com a lei de Deus, estão testificando que Deus colocou essa lei em suas consciências. Ou seja, Deus te fez para funcionar crendo que existe uma ordem. E o mundo mostra isso, até mesmo as suas ações. Você não escolhe os cogumelos aleatoriamente. Ou seja, ele mostrou que o pensamento dele era contraditório, não tinha base. E aí ele balançou. E agora? Tirou meu chão, tirou meu teto. Qual é a saída? A saída é mostrar Deus para ele. Você é assim porque Deus te criou assim. A imagem e a semelhança dele. Você está tendo um ponto de contato. Você está tendo um diálogo. Vivemos num mundo também de relativismo ético. Ou seja, isso é verdade para você, isso é certo para você, isso é errado para você. Para mim pode não ser. Uma irmã lá na Vila Guarani, ela estava se queixando que ela foi numa psicóloga e ela contou que estava sofrendo porque uma das colegas de trabalho estava prejudicando ela. E ela fazendo coisas erradas para prejudicá-la. E ela falou assim, mas por que você está achando ruim? Eu falei assim, porque isso é errado, isso não é certo. Isso está me prejudicando e prejudica também a empresa. Aí a psicóloga disse assim, mas não é certo para você. Para ela é. Espera aí, não existe isso. O que é certo para mim é certo para todos, né? Desde que eu esteja falando a partir de um senso, de um bom senso, né? E aquilo que é claro, por exemplo, matar, roubar, né? Isso é errado para todo mundo. Hoje nós vivemos numa época que você justifica o criminoso. Ele roubou, ele se prostituiu, porque ele não teve oportunidade na vida, não é? Ele fez isso porque ele viu uma propaganda lá do tênis da Nike, então a Nike que forçou ele a tomar aquela atitude. Porque a Nike fez um comercial que aqueles tênis eram indispensáveis. Então ele teve que matar para obter aquele. Você escuta, não do jeito que eu estou falando, mas algo parecido. Isso aconteceu recentemente com o arrastão lá no Rio de Janeiro. Estavam justificando aqueles rapazes. E aí você despreza, né, aquele pobre que estudou, que trabalhou, que passou fome, mas não roubou. Aquela mãe que cuidou dos filhos sozinha, porque o marido a abandonou sem se prostituir. Você desconsidera esse tipo de pessoa, né? E justifica o erro. Mas você está no mundo relativista, onde o homem é a medida de todas as coisas. Onde é o homem que determina o que é certo e o que é errado. Né? E esta filosofia ela já vem de bem antes, lá em 490, 420 antes de Cristo, né? Com Protágoras. Ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Isso fez com que Protágoras rejeitasse a existência de definições absolutas de verdade, justiça ou virtude. Deste modo, o que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. Mas o que nós sabemos? Ele está pequeno de novo. O Abraham Kuyper ele diz, toda vida criada necessariamente traz em si mesma uma lei para a sua existência, instituída pelo próprio Deus. Assim, há ordenanças para o firmamento acima e ordenanças para a terra embaixo. Ou seja, por que quando eu seguro isso aqui, eu solto e cai? Por causa da lei da gravidade. É uma lei da natureza? Você pode dar esse nome, lei da natureza. Mas, acima de tudo, é uma lei que Deus instituiu. Então, Deus instituiu leis para o firmamento, para o universo, para a terra. E ele continua.
por meio das quais este mundo é sustentado. E como o salmista diz, estas ordenanças são servas de Deus. Consequentemente, há ordenanças de Deus para nossos corpos, para que eles funcionem como funcionam, para o sangue que corre em nossas artérias e veias, para os nossos pulmões, como órgão de respiração, e há ordenanças de Deus para regular nossos pensamentos, questões psicológicas da mente, ordenanças de Deus para a nossa imaginação no campo da estética, ou seja, existe o conceito de belo. Já percebeu isso? Que independente da sua cultura, da sua etnia, você pode ver um quadro e você pode dizer assim, isso é belo. Ou não. É lógico que você diz assim, mas o gosto ele é relativo. Relativo até um certo ponto. Até certo ponto. Mas existem extremos que, independente da sua cultura, da sua etnia, você vai dizer, isso é feio, isso é bonito. Não é? Por quê? Porque é uma lei, é uma ordenança de Deus que faz com que nós tenhamos critérios para o conceito de belo. Ele continua, também ordenanças estritas de Deus para toda a vida humana no campo da moral. O que é certo, o que é errado, é errado. Isso está contra o relativismo moral da nossa época. As ordenanças de Deus determinam o curso do menor asteroide, tanto quanto a órbita do astro mais poderoso. Do mesmo modo, estas ordenanças morais de Deus descem aos menores e mais particulares detalhes, declarando para nós o que em cada caso deve ser considerado como a vontade de Deus. Então, em um mundo relativista, nós devemos dizer, não, existe uma ordem. Ordem essa que não é instituída pela igreja, que não é instituída pelo pastor, que é instituída pelo próprio Deus. Assim como a lei da gravidade é uma lei que traz ordem para o mundo, existem leis morais que definem e determinam as relações humanas. E elas devem ser respeitadas. Por isso nós não cremos que é relativo às questões morais. Eu vou passar rápido, porque essas daqui são mais simples. Narcisismo é uma outra característica. Aí já tem a ver mais conosco. Está lá o gatinho olhando no espelho e se achando um leão. Né? O narcisismo, essa expressão, ela vem de Narciso, do mito, daquele homem que se achava tão belo que ficou vendo o reflexo dele na lagoa, no rio, e acabou se afogando. E nós vivemos numa época narcisista. Não é? Ou seja, aquela preocupação com o eu, a despeito do outro. E o narcisismo, ele é a causa de um pensamento que é muito comum na igreja. Jesus Cristo resumiu a lei moral em 2 mandamentos. Quais são? Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós chegamos nessa segunda parte do resumo de Jesus Cristo, nós falamos assim, para eu amar o meu próximo, eu devo o quê? Né? Aí você para aí. Você cria um 3º mandamento. Você diz, não, eu não estou amando o meu próximo porque eu estou aprendendo a amar a mim mesmo. Aí quando eu me amar a mim mesmo, aí eu vou amar você. Mas só que Jesus parte do princípio de que você sabe fazer isso muito bem. Você ama a si mesmo. Você faz isso muito bem. O desafio não é amar a si mesmo. O desafio é amar o outro como você se ama. Então, eu já vi gente falando assim, o que Jesus Cristo quis ensinar aqui foi amor próprio. Não, meu filho. Isso é uma visão narcisista. Em primeiro lugar, Jesus falou do primeiro grande mandamento e do segundo, mas não mencionou o terceiro. Segundo lugar, amor próprio é um dos sinais dos últimos tempos. Abra aí em 2 Timóteo 3, versículo 2. Já estamos encerrando. Vamos ler a Bíblia para dizer que eu só falei e não li a Bíblia. Né? Como é que é o texto? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Dá para o Arthur ler? Acabou a bateria. Vê se... Fala, pode ler alto. 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, gananciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, integrados e irreverentes. Quais são as características dos homens nos últimos tempos? Cite a primeira aí. Egoísta. Egoísta. O que é uma pessoa egoísta? Só gosta de si, só pensa Uma pessoa narcisista. Em outras traduções está amantes de si próprios. E é este o significado da palavra grega. Amantes de si próprios. É exatamente aquele que diz assim: para amar o próximo eu devo amar a mim mesmo. E eu estou aprendendo isso. Não, você sabe fazer isso muito bem. E essa visão narcisista, ela nos impede de interagirmos e de influenciarmos o mundo. Ele está vivendo errado, contrário à vontade de Deus. O problema dele. Estou preocupado comigo. Esse é um conceito pessoal. E por último, irmãos, o materialismo. Jean-Paul Sartre, ateu, ele chegou a uma conclusão extraordinária. Ele disse: o que é o materialismo senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. Ele não está defendendo a Deus aqui, mas ele tem a consciência de que quando o homem, a partir do racionalismo, lá na era do iluminismo, século XIX, na França, de que quando começou aquele movimento em que as pessoas se afastaram de Deus e absolutizaram a razão, eles não perderam a religiosidade. Antes eles trocaram um Deus pelo outro. E aí eles deixaram o Deus do cristianismo de lado, o Deus do judaísmo de lado, o Deus da Bíblia de lado, mas eles assumiram a razão como Deus e o materialismo também. Eles têm uma relação religiosa com o dinheiro, por exemplo. Por quê? Porque eles entendem que no dinheiro você tem autossatisfação. Já ouviu alguém dizendo assim: quando eu estou deprimido eu vou lá no shopping e compro? Porque ele me traz satisfação. Autoafirmação. Por que autoafirmação? Porque eu vivo num mundo em que eu sou valorizado pelo que eu tenho, não pelo aquilo que eu sou. E a aceitação. Porque se você se veste bem, se você vai em lugares importantes, se você vai no Fazano e não no McDonald's, as pessoas já te olham diferente. Você é mais aceito. Zé Leite. Não é no Zé Leite, né? Então você busca satisfação. Você tem isso como um Deus. É um ídolo que está tomando o lugar de Deus. Se for no terraço citado e não tiver dinheiro, você sabe qual é a pena? Vai lavar os pratos. Então a vida na terra é uma breve peregrinação em dois momentos de nudez. Quais são esses dois momentos de nudez? Nascimento e a morte. Assim seríamos sábios se viajássemos com pouca carga. Irmãos, isso não significa que você tem que ser pobre. Não é isso. Lembram lá dos 3 princípios econômicos de Calvino. Eu trabalho, dou o meu melhor no trabalho, como um ato de adoração a Deus. Com o dinheiro que eu recebo, eu faço o quê? Gasto tudo. Eu vivo uma vida simples. Ou seja, eu não fico ostentando. Calvino odiaria o funk, a ostentação. Eu trabalhando bem, trabalhando com responsabilidade, dando o meu melhor, sem aquela visão de que o trabalho é uma tortura, mas trabalhando, olha, estou aqui para fazer a vontade de Deus, não para agradar apenas o meu chefe, mas principalmente ao Senhor. Você sendo, como o Lutero disse, seja um bom sapateiro e venda-o por um preço justo. Você fazendo um bom sapato, você vai ter clientes, vai ter recursos financeiros. Esses recursos financeiros, você não gastando tudo, vai sobrar. Aí surge o terceiro princípio de Calvino. O primeiro é trabalho, frugalidade, que é vida simples, e o terceiro é poupança. Eu poupo, eu não gasto tudo. Eu não gasto porque eu tenho uma vida simples e eu poupo o que sobrou. Com o que eu poupo, eu mantenho a minha família e ajudo o próximo. Quando você faz isso, você está destronando o Mamon, o Deus das riquezas do seu coração, e as riquezas, o dinheiro, ele se torna seu servo, e não você servo deles. E você serve
se serve desse dinheiro, mantém a sua família com o dinheiro da poupança e ajuda o próximo. Lembre-se que Calvino dizia, todo rico é responsável por ajudar o próximo. E todo mundo é rico em relação a alguém. Sempre tem alguém que tem menos que você. Ajude. Existem maneiras de ajudar. A ideia de Calvino não era você dar o peixe, mas era você investir, por exemplo, na profissão de alguém. O reverendo Maurício até citou que os exilados que vinham a Genebra, eles deveriam desenvolver uma profissão. E os diáconos eram responsáveis por profissionalizar pessoas que não tinham profissões. Tinha prazo, hein? Tinha prazos. Do contrário, sairia de Genebra. Tinha que sair de Genebra. Concluindo, irmãos, considerações finais. Diante do secularismo, anunciamos o governo de Deus sobre tudo e todas as coisas. Kuyper dizia, não há um centímetro quadrado em que Cristo Jesus não aponte e diga, isto me pertence, é meu. Eu levo cativo todo o pensamento, todas as áreas, elas estão diante de Deus. Afinal, toda a vida é vivida na presença de Deus. Diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Não, Jesus é diferente. Ele está acima de todas as coisas e de todas as filosofias. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, não é de pobreza. Não que eu esteja dizendo que a pobreza seja uma maldição. Calvino, ele diz, Calvino não, Abraham Kuyper, que Deus, ele dá mais talentos para alguns do que outros. E ele dá também mais riquezas para alguns do que outros. Não significa que o outro não tenha nenhum talento. Ele tem algum, mas tem gente ali que tem mais. Mas esse talento e essa riqueza só faz sentido se ela serve àquele que tem menos talentos. Diante do desafio do relativismo moral, devemos ser uma comunidade de obediência. Obediência às ordenanças de Deus. Certos de que Deus determinou o que é certo. Isaías dizia, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. O amargo de doce e o doce de amargo, que relativiza conceitos. E diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Mas não de amor próprio, mas de amor pelo outro. De amar o outro, como nós tão bem fazemos em amar a nós mesmos. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colaboração? Vocês estão bem silenciosos. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Irmãos, obrigado pela atenção, pela oportunidade dada. Nós encerramos este tema, a vida toda vivida na presença de Deus. Tem muito mais a ser dito, mas dentro das minhas limitações e dentro daquilo que eu entendi que seria útil para a vida prática dos irmãos, foi o que nós colocamos. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Pedir ao reverendo Maurício que faça essa oração final. Dê os avisos que são pertinentes. Pai, obrigado pela graça que temos de ter a Tua palavra aberta diante de nós e aprendermos, Deus, porque o que mais desejamos é ter a nossa vida na Tua presença. Amém, Senhor. Conceda-nos, ó Pai, agora o meditar, o remoer destes valores que hoje foram nos apresentados e praticá-los. Especialmente, Deus, praticar a ideia do amor, da simplicidade, a ideia, ó Pai, de uma obediência constante. Seja conosco, Pai, a ponto de aprendermos isto para a prática do dia a dia. Amém. Muito obrigado por isto, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.